Da Rádio Tropical AM 830.com. Está entrando no ar o programa América no Coração da Baixada. Um programa que mescla a cultura, esporte e cidadania num ritmo de descontração e lazer. Apoio Ponto de Cultura do América Futebol Clube. Um programa da terceira idade para todas as idades. Boa tarde, ouvintes e internautas do maior, mais cultural e animado programa de rádio do universo, o América no Coração da Baixada. Eu sou Mary Monteiro e estarei aqui até às 18 horas levando o que há de melhor da cultura, esporte, cidadania, meio ambiente, educação, dicionário, samba de bamba, história de vida, culturando no América, tudo que vocês imaginam de bom tem aqui nesse programa. É sempre bom lembrar que este programa pertence ao maior clube de futebol do universo, o América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Conta com o apoio do nosso ponto de cultura aqui radiofônico e virtual. É isso aí, gente. É sempre bom lembrar também que o objetivo principal deste programa é promover e divulgar todos os talentos da Baixada Fluminense em todas as áreas culturais. E nós também recebemos talentos vindos de outros lugares, como os nossos amigos aqui, olha, vindos do Acre, diretamente do Acre para o programa América. Nossa Senhora, eu tô toda eufórica, gente. Esses aqui são os famosos artistas. Ele é o Mané do Café, internacionalmente conhecido. Olha, gente, uma coisa é certa. Eles têm uma live, simplesmente, que eles criaram na pandemia. A live se chama Enquanto Eu Respirar, Eu Vou Lembrar de Você. É uma loucura total. É todo sábado, 9 horas da noite, aqui no Rio, aqui no Brasil. Aí, 9 ou 23 horas? Aqui é 23. É por isso que às vezes eu estou dormindo e não consigo ver a live, cara. 23 horas, 9 horas no Acre. Aí o que acontece? Gente, é descendente de tudo quanto é canto, mas geralmente assim, artistas, coisa e tal, pessoas envolvidas com a literatura, porque é uma coisa impressionante essa live. Sabia que a live não morreu? Enquanto eu respirar, eu vou lembrar de você. A live está muito ativa, muito doida, muito louca, e eles vão para tudo que é canto para live. Então aqui no programa hoje com a live, e daqui vão para Botafogo numa apresentação lá também com a live. E vocês ganharam o mundo. Boa tarde. Boa tarde. Ah, gente, Mané do Café. Boa tarde. Boa tarde. Você quer que a gente comece como a gente começa a live? Isso, vai. Eliana Castelo com o Mané do Café. Você com a música do Anitel, né? Oba, oba, oba. Quando houver você do outro lado, aqui no outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se veste, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade, fazendo escola em tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar. Verdade minha, glória assim, de um lado a poesia, um verbo a saudade, do outro a luta, a força e a coragem para chegar no fim. Eu vim, é belo e incerto, depende de como você vê o novo credo. A fé que você deposita em você e só, enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar. A nossa zona hoje é na Tropical. A zona é aqui hoje no programa. É Kleber Moreira agora? Vamos lá então. Oi, Kleber. Tia Ruth do América, nosso eterno amor. Boa tarde, Mary Monteiro.
ouvintes e internautas do nosso programa de rádio América no Coração da Baixada, na Rádio Tropical. É o quadro do futebol de Arrute do América, nosso eterno amor. Como estão todos com este calor? Graças a Deus, com muita saúde. Estúdio aí bombando com os nossos astros de hoje. Caramba, tá demais da conta aqui hoje. Tem até do Acre aqui. Que show, Eliana Castela. Isso, Emané do Aí, Café. amiga, um Isso. abraço, querida, para vocês. Show de bola. É Rio Branco na área. Isso. Nós estamos tendo neste exato momento o Flamengo jogando contra o Madureira. O jogo iniciou às 16 horas e o Flamengo vai vencendo por 1-0 com um gol de Arrascaeta. Tá magrinho, hein? Tá vendo? Tá magrinho. Mas é o primeiro tempo, o jogo está no intervalo. O Flamengo hoje já pode sagrar campeão, até a taça já foi para Maracanã, porque o Flamengo ele está com 24 pontos, né? Ele passou o Fluminense está com 21. Se o Fluminense vai ter que ganhar, entendeu, o clássico amanhã contra o Botafogo, o que acontece? Vai ter que fazer um saldo de 11 gols, porque o Flamengo tem 19 contra 8 do Fluminense. Eita. Então é uma situação dificílima. O Flamengo tem que perder do Madureira, que já está ganhando. Então, é assim, matematicamente, honrosamente, o Flamengo já é o campeão. O André aqui exibido. Para, André. Eu tô vendo, tá se exibindo. Eu sabia que o DJ estava vendo. Tá se derretendo ali. Eu tenho que passar todos os encontros, né? O Padre Carlinhos está feliz, porque, afinal de contas, o Fluminense também está adquirindo títulos. Caramba, é mesmo, cara. É Copa Sul-Americana. Como é Então, bom. parabéns ao Fluminense, né? Ao Padre Carlinhos, sua bênção, e a todos os tricolores, né? Isso aí, parabéns. Nós assim ficamos honrosos porque o título ficou no Brasil, na América do Sul. Até que enfim. Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Não, até que enfim, né? Porque nunca ganhava do LDU, né? Dessa vez ganhou mesmo. E eu tive a honra de estar no estádio, né, da LDU quando estive em Quito, no Equador, né? Isso, nos representando. É isso aí, Isso. Olha, e nós temos ainda hoje jogando Audax, Sampaio Correia. Audax já está rebaixado, é o último colocado. Sampaio Correia vem fazendo uma campanha razoável, está com 7 pontos, é o 11º, está lá na vice-lanterna. Amanhã, às 16 horas, nós teremos o clássico, né, Fluminense perto do Botafogo. Fluminense, como eu havia falado, com 21 pontos, um saldo de 8 gols. O Botafogo, aí é que vem uma briga direta pela 4ª colocação. Por quê? Como eu havia mencionado sábado passado, o Nova Iguaçu pois é. já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Maravilha para eles. Né? Uma campanha honrosa e maravilhosa do Nova Iguaçu, que está em terceiro com 21 pontos, empatado com o Fluminense, com um saldo de gols de 4 gols. Eita! Né? Tá Isso. bom. Então o Nova Iguaçu joga amanhã às 18h10 contra o Volta Redonda. Mas para ele, tanto faz perder ou ganhar, ele já está na semifinal. Né? Agora, o clássico, o Botafogo só interessa a vitória contra o Fluminense. Não vai ter. Não. Eu torço pelo Padre Carlinhos, que vai ganhar o Fluminense. Não. Mas aí você tem muita gente que é botafoguense, como no Lógico. Não. Desculpa eles, mas eu torço pelo nosso patrocinador. Que me diz a notícia do Ivan, né? Então, o Botafogo tem por obrigação ganhar do Fluminense. Não vai ganhar. E para o Vasco da Gama perder para a Portuguesa, que é meio difícil. Não vai perder. Então, a vaga nos indica que vai ser do Vasco da Gama. Bem, futebol é nas 4 linhas, entendam bem. Então, o Vasco é quarto, né, com 19 pontos. O Botafogo é quinto com 17. Então, o Botafogo só interessa a vitória e a derrota do Vasco. O Boa Vista joga com o Bangu, também é jogo só dos compadres, né? O Boa Vista vem com a boa campanha, é 6º colocado. O Volta Redonda é 9º e o Nova Iguaçu 3º. Então, fecha esse
ciclo, né, que são 11 rodadas, né? Hoje termina a 11ª rodada. Nós teremos, a partir de sábado que vem, dia 9, as semifinais. Está definindo ainda horários, essas coisas todas, quem são os classificados, que ainda falta um. Nós sabemos que é Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu. Quero parabenizar a todos os iguaçuanos, né, por ter a equipe do Nova Iguaçu disputando as semifinais do Campeonato Carioca. E parabéns, Nova Iguaçu! Olha, um beijo a todos. Ótimo programa. Um beijo aí para a galerinha da literatura. Amei. Sábado passado foi maravilhoso o programa. Arrasamos nossos 20 anos. Olha, um beijo no coração de vocês. E eu vou contar. Canta pra gente. Como é grande o meu amor por Viva Moreira! Viva Tia Ruth do América, nosso eterno amor, nossa torcedora símbolo, amada. Ela fazia esse quadro, gente, não sei se vocês lembram. Vamos! Ela fez esse quadro até um mês antes de falecer. Ela fazia esse quadro com muito amor, gente, com muito amor. Aí eu dei o mais justo do que justo, dei o nome do quadro para ela, né? E ela cantava sempre essa música no final. Eu sempre lembro dela. Aliás, ela é a minha força mesmo, é a nossa força. Quem conheceu a Tia Ruth sabe que é a força mesmo. Mas é isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Como vocês vão ficar comigo na mesa, porque vocês têm que ficar aqui na mesa comigo, vocês vão de longe. Eu vou começar com eles, que hoje eles estão aqui... começando dando continuidade ao famoso quadro da educação, o nosso querido dicionarista Wagner Azevedo, e a nossa querida professora, escritora, poetisa Verônica Carreiro. O quadro Educação é a base. Boa tarde para os dois. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, gente. Até os ouvintes, né, que estão de casa, nos ouvindo. Boa tarde também. Mary, muito obrigada por ter me convidado para fazer esse quadro, que como professora a gente fala o tempo todo sobre educação, né? Não tem Claro, lógico. A gente dorme e acorda envolvido com a educação. Então, como o nome do quadro é Educação é a Base, vamos começar pela base, né? Sim, lógico. Começar pela base, que é a educação infantil. Essa etapa tão importante tão da educação. Linda, né? Nossa Senhora. Até a lei agora ampara a educação infantil, trazendo no seu corpo lá no artigo 29, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, estou me referindo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e aí a base, né, é tudo, a educação infantil ela abarca pela primeira infância, né, que fazem parte as crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, a gente sabe que de 0 a 3 anos, 11 meses, 29 dias, a criança está na creche. Completou 4 anos, ela vai para a educação infantil. Vai para a pré-escola, compondo aí a educação infantil. Né? Vai completar 6 anos até o dia 31 de março do ano subsequente, primeiro ano do ensino fundamental. Então, o que a gente precisa priorizar na educação infantil? Vamos lá. Primeiro que nós temos um documento que o MEC deixou para todos os professores da educação infantil em 3 volumes, cujo primeiro volume é a introdução, o segundo é formação pessoal, social e pessoal, e o terceiro é conhecimento de mundo. Esse documento traz várias propostas de trabalho com a criança da educação infantil. É um documento a ser seguido, assim, sua totalidade? Não necessariamente. Houve uma discussão em que vários professores que estão em sala de aula reclamaram muito desse documento. Por quê? Porque ele é unilateral. Esse documento trata a criança lá do Acre, de onde vocês vieram, como a criança de Nova Iguaçu. E a gente sabe que são contextos e vivências diferentes, né? Mas é um documento que a gente pode aproveitar algumas coisas lá, até porque ele é baseado em três educadores que não estão mais entre a gente e que trouxeram concepções diferentes de educação, mas todos preocupados em saber como a criança aprendia, que são o Piaget, o Vygotsky e o Vallon. O Vallon e o Vygotsky são considerados e apresentaram-se assim como sócio-interacionistas. O Piaget é interacionista, ele pensava muito no desenvolvimento, geneticamente falando. Já o Vygotsky, que era o bielorrusso, morreu muito cedo, ele viveu muito pouco,
mas é bom lembrar que ao longo do pouco tempo de vida dele, ele deixou mais de 200 artigos científicos escritos para a gente. Uau, Sim. gente. E ele era psicólogo, depois ele se formou em advocacia. Ele falava muito da cultura, do homem enquanto ser social, da construção do homem, historicamente falando também. Então, a gente percebe uma preocupação bem completa em relação ao desenvolvimento da criança na visão do Vygotsky. O Vallon não vai muito longe, só que o Vallon, apesar de dar mais as mãos ao Vygotsky, ele também concorda com algumas propostas do Piaget. E o Piaget era um educador também muito interessante, mas a única coisa que ele não se preocupava, pelo menos nos seus escritos a gente não percebe, é esse lado social do ser humano, que Vygotsky se preocupou muito. Então, um lá na Suíça, o outro lá na França, né, que era o Vallon, e no caso, Piaget suíço, desculpa, fiz o contrário aqui. Piaget suíço, Vallon francês e Vygotsky bielorrusso. Então, fizeram aí nesse aparato aí de preocupação de como a criança aprendia, e nós temos aí essa educação infantil hoje em dia na nossa sociedade, que é amparada por lei, que se preocupa, né, em estar fundamentando muito seu trabalho nas proposições desses educadores, porém a gente também percebe que é uma educação infantil diferente lá dos anos 70, Pois é. que pensava mais no espaço externo. E quem conseguiu traduzir os três aqui para nossa realidade brasileira? Vários. Yves de Lattaille se preocupou lá com as obras do Piaget. Eu agora me esqueci quem foi que falou muito sobre as obras do Vygotsky no início, mas hoje em dia a gente percebe toda a sociedade, aí, principalmente as pessoas que estão voltadas para a educação, se baseando muito nas propostas do Vygotsky, por essa preocupação dele em nos apresentar e comprovar que o homem é sócio-historicamente construído. Né? Então, a gente percebe também divergências entre as ideias dele e do Piaget, convergências também, eles dialogavam e brigavam, todos dois nasceram no mesmo ano, um lado, outro do outro, com as suas proposições se igualando, porém se diferenciando também. Então, a educação infantil, creio eu, e sustento, e acho que todos creem, que é muito importante, aliás, eu não creio, Com certeza. Isso, eu confirmo que é uma etapa muito importante a ser vivida do ser humano. Toda criança que frequenta a educação infantil, ela chega no ensino fundamental de maneira bem mais trabalhada. Não há necessidade de ficar ensinando a criança a ler na educação infantil. Ela vai ter contato com as letras, com os números, com o seu nome, socializando com seus colegas, vivendo num mundo letrado, envolta de livros. Isso. Ela vai chegar no ensino fundamental, com certeza, preparada para a educação lá no outro nível de ensino, né? E assim, para finalizar, eu creio que essa coisa da escola compensatória, como já foi considerada a educação infantil no passado, há de cair por terra. Por quê? Eu ia dizendo que a educação infantil no passado, em termos de espaço, né, ela era bem melhor, a criança tinha mais espaço externo do que interno. Com a intenção de tornar a educação infantil uma escola compensatória, para que a criança não chegasse no ensino fundamental e tivesse fracasso. Isso. Várias salas de aulas foram sendo construídas, ocupando o espaço externo que era para a criança brincar, correr, cair, se levantar e ter contato com outras crianças também, com os adultos, né? E aí foi assim mesmo que a escola fracassou, porque a criança perdeu o espaço, deixou de viver várias coisas interessantes naquele espaço e ficou presa dentro de uma sala de aula fazendo tarefas que não eram para ser feitas. Para a idade deles, é o que as professoras, inclusive, lá na escola da minha neta, elas têm reclamado muito sobre isso. Que agora a educação está assim, um bocado muito confusa atualmente. Então há uma briga lá, assim, eles não aceitam, sabe? Até os livros que chegam, né? Eles não estão concordando. Eu sou professora da rede, que sua neta estuda. Ela está na escola pública. Aí eu fico vendo, eu vou muito ali na escola, porque eu moro na mesma rua. E até convidei para vir no programa e tudo. E aí tu fica assim, eles não estão concordando com absolutamente... Eu mesmo, como avó, eu já falei até aqui, uma hora eu resolvi ensinar minha neta, fui lá pegar
a apostila que eles deram, fui ensinar, eu comecei... Aí eu, peraí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É material que não é preparado para o professor. Não é preparado, é isso que eles estão falando. Que estão lá do outro lado das suas mesas. Que não tem nada a ver, gente. Aí eu fiquei, o que é isso? Numa reunião eu levantei esse assunto, aí a professora adorou, os pais tudo calado, eu sou metida, eu levantei esse assunto, né? Porque eu sou daquela voz, sempre fui que estou ali junto. Falei, professora, eu fui ensinar a minha neta outro dia, eu não tenho tempo, mas nesse dia eu resolvi. E de repente eu fiquei perdida, não sabia. Era um negócio que eu estava lá em cima, estava lá embaixo, eu fiquei confusa, eu não sabia responder. Está moderno demais para o meu gosto isso aí. Aí ela pegou e falou assim, Mary, está confuso demais para nós professores e para os alunos. Eu considero confuso, porém não moderno. Está confuso. Tá muito eu, confuso. na minha ignorância, porque eu não sou, né, professora, eu falei, está moderno demais, porque eu não estou entendendo nada, eu não entendi, não consigo informar. Posso classificar esse tipo de educação nessa rede? Tecnicista. Voltamos lá ao ensino tecnicista. Eita. Onde o aluno não podia sair do manual. Não pode. Senão ele não aprendia. Para finalizar, vale lembrar quem foi que criou o Jardim de Infância, né, gente? Quem é o criador do Jardim de Infância? Frederic Frobel, lá na Alemanha. Ele criou o Kindergarten, no século XIX, 1893, salvo engano. Mas não atualizou, não. Mas as propostas de Frobel eram totalmente diferentes das que a gente assiste hoje. Ou seja, nós temos uma educação infantil amparada por lei, porém que não acontece como deveria acontecer, como acontecia no passado. Eu venho de um jardim de infância dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. Maravilhoso, maravilhoso. Nós tínhamos liberdade para fazer muita coisa, porém uma liberdade com controle. E ninguém aprendia a ler, escrever e contar, e copiar do quadro, e fazer teste, prova, e fazer exercício em livro naquela época, não. E não fracassei no primeiro ano, não tinha nem fundamental de 9 anos, né? Um fundamental de 8 anos. Eu não fracassei na primeira série do antigo ensino fundamental, que a gente chamava de primário, né? Então é isso. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo. Se é um dicionarista como esse, se não fez educação infantil presencialmente, eu não sei o que aconteceu. Mas olha, o nosso querido Wagner, agradeço a Verônica, né, que já fez aqui a fala. E aí eu queria saber, Wagner, eu convidei os dois, né? Mas aí eu queria saber, a bola vai ficar com quem do jogo? Ou os dois, cada um vai ter a sua parte nesse quadro tão importante que educação é a base? Boa tarde a todos, boa tarde a quem está aqui presente, quem está em casa, né? Um prazer, mais uma vez, fazer um quadro de dicionário aberto, que eu ganhei de presente da Mary. Né? Eu sempre falo aqui, né, um quadro sobre os dicionários, né, os meus trabalhos. Eu tenho 16 dicionários publicados, já tem vários na fila aí para sair, né? Então, assim, eu agradeço muito, né, Mary? Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu sempre falo, né? Não, você só vai realmente me agradecer quando tiver no Guinness Book. Não, quando estiver lá no Guinness Book, então, aí sim. Agora eu vou flutuar. Eu fico muito honrada com a tua presença. Eu não gosto de ficar falando essas coisas porque fica, né? Mas eu sou recordista mundial, né? Isso. Então, eu já tenho vários prontos. E eu sempre falo que eu só sou dicionarista porque tudo que eu fiz na vida deu errado, né? Então, assim, isso é verdade. Tudo que eu planejei não aconteceu. E não era para ter acontecido, né? Porque senão eu não estaria fazendo dicionário. Então, hoje, com 49 anos, eu fiz agora, né? Semana passada, com 49 anos a gente tem experiência da vida, né? Não tenho muita experiência. Mas já tenho experiência do que eu tinha 18 anos, 20 anos, né? Não sabia nada, absolutamente nada. Então, hoje a gente olha para trás, eu olho para trás, né? Do gargalhado, sofri muito na vida, tá? Eu não passei fome, mas passei perrengue pesado, barra pesada mesmo, né? Mas, assim, isso serviu tudo como experiência, como crescimento espiritual, né? E estou aí. Então, Mary, eu quero te agradecer, mais uma vez, pelo quadro, né? Hello, Joe. Educação. Estava. E aí, depois, eu fui para a música, aí me formei em 1992, tá? Com 17 anos para 18, né? Fechando ali e tal. Aí,
não gostava de língua portuguesa. Eu nunca fiquei reprovado, eu também hoje não entendo isso. Né? E olho meus boletins lá, as minhas notas mais altas eram Química e Física. É uma coisa que eu não... Caraca, não tem nem... não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eu olho hoje, quando eu fui fazer pré-vestibular, depois, com 30 anos já, quase 30 anos fui fazer pré-vestibular, porque eu fui para música depois, né? Depois eu fui trabalhar, deu tudo errado, né? E aí, que bom que deu errado. Enfim, até para faculdade. Aí eu fui fazer o pré-vestibular, que um colega meu, Lucas Braz, né? Se ele estiver ouvindo aí, quero mandar um abraço para ele. Ele falou assim, Wagner, faça uma faculdade. Eu já estava ficando velho, porque chegando aos 30, tinha nada e tal. E aí a internet já estava começando a ficar... Todo mundo ter acesso. E aí eu comecei a perder alunos e tal, né? Porque a internet tomou tudo, né? A internet é uma faca de dois gumes. Ela passa tudo para todo mundo, mas ela também decepa geral. Né? Então, eu dava aula particular de violão, dava com violão e por aí Nova Iguaçu todo, na bicicleta. Aí várias pessoas que me conheceram, eu já devia você passar por aqui. Eu falei, não, eu dava aula de violão. Então, muitas pessoas aqui em Nova Iguaçu me via passar. Né? E aí, quando eu passava a dar aula de violão para a pessoa falou, já te vi passar por aqui e tal. Aí era eu mesmo. Então, aí o que aconteceu? Aí o Lucas Braz falou, Wagner, faça uma faculdade. Né? Porque eu estava ficando velho. Ele falou isso para mim, não. Eu que tive a consciência que eu já estava ficando velho, não tinha emprego, não tinha nada, né? E aí eu entrei para letras. Porque eu comecei a ouvir Tom Jobim, né, na época, bem antes. Eu ouvia música romântica, né? Roberto Carlos, Benito de Paulo, que eu amo esses cantores, compositores, né? José Augusto, né? Fábio Júnior e tal, mas eu não tinha aquela visão da letra. O que é MPB? A MPB é metáfora. O Guilherme Arantes, ele falou assim, quando ele apareceu, o Guilherme Arantes, ele disse que sofreu preconceito, né? Eu estou falando porque eu ouvi ele falar, né? E aí ele falou assim, eu sofri preconceito, porque eu vi o pessoal do rock e tal, porque eu não fazia MPB, né? Porque o que era MPB? Metáforas, né? O Caetano usa muita metáfora, tipo, tal, papapá. Então eu fiquei sabendo essa sigla da MPB, porque é um mistério. O que é MPB? Tudo é MPB. Quando eu vou lá que eu faço dicionário, o meu corpus que eu faço é registrado na literatura brasileira e portuguesa, letra da MPB e gibi. Mas a MPB é genérico, porque aqui tem samba, tem pagode, tem música popular brasileira. Baiano, tem tudo, então é tudo. Tem funk, eu boto funk aqui também, então pesquisa geral, né? Então, aí o que acontece? Quando o Guilherme Arantes falou daquele... Não tinha metáfora, né? Falaram por aí que não tinha metáforas e tal. Aí eu saquei, né? Que a MPB é esse mistério que ninguém sabe o que é, né? Talvez não saiba, mas é isso, né? São as metáforas. Então, aí depois com o Vitor Jobim e tal, que eu ouvia as músicas românticas, né? Com meu pai e tal. Aí eu fui conhecer o Caetano anos dourados. Eu falo isso para todo mundo. Eu tinha, acho que era 17 anos, quando... Caminhando contra o vento. Falei, isso é uma música diferente. Eu achava aquilo diferente, né? Aí eu fui conhecer, fui pesquisar e tal. Aí beleza. Aí eu fui para... Porque a partir do Caetano, aí eu Torquato Neto, do Lobo, etc. Então, você me perguntou a questão da educação, Mary. Aí eu fui e fiz a música, só que só tinha uma UFRJ. A UFRJ e a Unirio. Como eu não tenho ouvido absoluto, eu componho, toco, eu sei como está desafinado, mas eu não canto. Eu não reclamo não, porque Papai do Céu me deu o dicionarismo, a área do dicionário. Mas eu queria nascer cantor e tal, mas Papai do Céu não me deu. Mas então, aí o que acontece? Aí eu tenho esse lance, foi por quê, cara? Esqueci. Aí, então, lembrei. Aí eu não passei na UFRJ, ou para a Unirio não fiz vestibular. Para o UFRJ eu não passei por causa da audição, porque a mulher tocou lá as melodias, né, a melodia e tal, papapá, e tinha que botar na partitura. Né? E aí me quebrou, porque eu zerei, eu acertei a teoria musical, eu acertei também tudo da música, mas eu acho que são 3 fases. Né? Mas na hora da audição, né, do, ré, do, fá, mi, que é o parabéns para você. Então, quando a pessoa toca lá, aí me quebrou. Entendeu? Então, do, ré, do, fá, mi, eu sei porque já está dando sei de toque direto. Mas quando vai tocar música de bar, aí me quebra.
Porque aí eu não vou saber. Mas você está bem acompanhado. Por esse parâmetro aí, o Beethoven também teria jubilado. Aí eu entrei para letras. Você fez direito também, não, né? Mas aí para encerrar, para a gente falar que é um verbete. Então, aí o que acontece? Eu nunca contei isso, eu estou cantando pela primeira vez na rádio, né? Que bom. Isso é um segredo, mas, né? Isso aí é conversa de botequim, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Como eu fiquei reprovado, né, e tal, papapá, eu até falei com a moça lá, não lembro o nome dela agora, né? Isso tem 20 anos atrás. Aí eu falei assim, deixa eu colocar uma música minha, eu falei assim para ela. Aí ela olhou pro rapaz assim do lado, né? Porque não pode, porque tem a regra ali é o quadradinho que a gente falou, o quadradinho tem que seguir a regrinha. Porque se eu boto a minha música ali, aí eu passava. Mas tudo bem, mas não era para ser. Então as coisas que acontecem na vida, quando é para ser, quando não é, não é. Não reclamo de nada. Hoje eu olho para trás e não reclamo de nada. Foi toda experiência que passei na vida. Aí eu passei para letras, né? E aí beleza. Aí quando eu entrei para letras, aí ali eu conheci Fernando Pessoa, né? Aí a galera, porque eu não gostava de língua portuguesa, lembra que eu falei? Mas eu passei a gostar por causa que eu fui para música, né? Eu fui o Vitor Jobim, o Caetano, né? E tal. E aí é uma gratidão danada por ter ouvido anos dourados. Eu estava com 16 a 17 anos. Né? Aí é isso, né? E aí o caminho seguiu, tem muita história aí. Aí eu comecei a fazer dicionário. Não tem explicação para isso. Não tem explicação para fazer dicionário. Porque é uma coisa uma luz que apareceu na minha vida. Né? Não tem explicação. E é isso. E eu já estou com mais de 100 dicionários que eu recebi. Isso. Eu vou falar aqui. Quer que eu fale? Vou falar. Ele é desafiador. Eu vou falar. Vai falar? Vou falar. Eu tenho uma professora que ela é excepcional. Ela é uma pessoa muito bacana. Só que eu recebi aquilo como um aviso. Se ela estiver ouvindo, né, ela não quer receber isso como uma coisa ruim, né? Então, aí eu estava lá tirando xerox, aí ela falou assim, Wagner, já fez 100 dicionários, já publicou 100 dicionários? Mas foi então... Aí recebi aquilo ali como desafio. Por quê? Porque a época eu estava com 60. Ela sabe que eu tinha 60. Então, se ela perguntou 100... Eu achei aquilo ali um desafio. Professora, desafio. E aí é isso. Aí eu comecei, eu já tenho uma técnica, eu criei uma técnica minha de fazer dicionário, né? Então eu estou com muita habilidade, estou fazendo dicionário muito rápido. Então já estou com mais de 100. Aí eu falei, isso foi... Estou curiosa, cara. Ele fala isso, eu estou curiosíssima, cara. Mas vamos lá, vamos no verbete aqui. Vamos aproveitar que estamos no rádio. Eu vou falar... vamos falar aqui, ó. O dicionário de antonomasia, né? Que é o meu 12º. Esse aqui é o 12º. É o dicionário da coleção Figuras de Linguagem, né? É a antonomasia, né? O volume 1, não, esse aqui é o volume 4. Esse aqui é o último, até o momento. O volume 1 é o de catacrese, que não está numerado, porque eu não sabia que eu ia fazer outros, né? Aconteceu... Vocês sempre ouçam a rádio, que eu sempre estou comentando, né? Não dá para falar, senão na hora, né? Então, o primeiro é o de catacrese, não deu para numerar, não numerei porque eu não sabia que ia fazer outros. O volume 2 é o de pleonasmo, o volume 3 é o de antanáclase e o volume 4 é o de antonomasia. O que é antonomasia? São os apelidos, né? São os apelidos que as pessoas, os artistas recebem, né? Então, aqui são os artistas, né? Compositores, né? Que lindo! Os compositores, os atletas, né, de futebol, basquete, etc., do mundo inteiro do Brasil. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da rainha do rádio, são várias, né? Então, eu não vou descer direto, porque é muita coisa que tem aqui. Eu encontrei registro em jornal e tal, né? Mas eu vou falando, porque são 10 rainhas dos rádios. 10 rainhas. A gente vai falar de uma só, pelo amor de Deus. Aí eu vou falar, ó, a primeira... Eu botei, acho que foi pela ordem cronológica aqui de quando elas foram eleitas, rainha do rádio. Olinda Batista, né? Cantora e compositora paulistana, Olinda Batista. Aí ela foi eleita, tá aqui, ó, rainha do rádio em 1937, então ela foi a primeira, tá? A Dircinha Batista, né, que é a irmã dela, ela foi eleita em 48, então ela foi 11 anos depois. Vai falar das 10? A atriz paulista, rapidinho. A atriz paulista Marlene. A quarta, a Maria Gonçalves. Tá? A sexta, Emilinha Batista. A sétima, vai acabar já. A Ângela Maria também foi eleita rainha do rádio. A oitava,
Ermelinda Balula, que é cantora luso-brasileira. Ela nasceu em Portugal, né? Então tem esse nome Balula, né? Um sobrenome diferente. A nona, a Doris Monteiro, tá? Que foi a nona. Eu estou vendo pela ordem cronológica que elas foram eleitas. E a 10ª é a Julie Joy, né? Que é a apresentadora, atriz, cantora carioca, Julie Joy. Campeã em 58. Então é isso. Então a rainha do rádio são antonomásias, né? Rainha do rádio, né? Antonomásia das... E o pessoal te encontra onde? Porque o pessoal vai querer, eles estão doidinhos, ó. Te encontra onde? Dicionário Azevedo. Aqui tem o Pelé, eu fui o primeiro a botar o Pelé em dicionário, porque aquela polêmica, né? Tá. Pelé vai ser verbete, então já entrou já, mas eu fui o primeiro a botar, né? Aí fala aí como é que o pessoal as pessoas encontram, tá na Amazon, tá nas livrarias online, né? É o quê? Dicionário Azevedo? Dicionário de Antonomásia, né? Da editora Moan. Um abraço aí pro Rafael, que fez essa capa bacana, né? Mas se encontra como... eu tenho no Instagram, com W, Wagner com W, Wagner, dicionarista Wagner Azevedo, que eu botei dicionarista, né? Aí é isso. Obrigado a todos. Então tá, gente, agora vamos trocar. Vem pra cá, Feitosa e Rafael. Vamos lá. Wagner, consegue uma cadeira lá para o... Aí a gente canta um momento radiofônico. Momento radiofônico, um momento radiofônico. Dá para vocês cantarem. Enquanto eles vêm, coloca aí, claro. Quem que você gostaria de ouvir da live? Não, ela tem. Não, canta aí. Momento da vacina, por exemplo, nós estamos as crianças. Vai, fala lá. Vamos lá. A gente tem que lembrar, né, que prestem bem atenção. Gente, a letra é muito boa, tá, gente? É para quem está entendendo mesmo. Tome antes que depois não vale nada. Antes tome antes que depois não vale nada. É mais fácil prevenir do que tentar precociar. Papel em drive-thru pra você se vacinar. É mais fácil prevenir do que tentar remediar. Não se esqueça das crianças, não se pode vacinar. Lá, 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 lá. Antes tome antes que depois não vale nada. Antes tome antes que depois não vale nada. Antipoliomielite, triviral, pneumocócica. Tem que haver outra maneira. Tô virando uma peneira. Antipoliomielite, triviral, pneumocócica. De gotinho de picada, vá sem medo. Não dói nada. Lá, 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 lá. Antes tome antes que depois não vale nada. Antes tome antes que depois não vale nada. BCG mais antigripe, antipereba, anticovid. Tá faltando alguém, já disse, é vacina pra burrice. BCG mais antigripe, antipereba, anticovid. Tá com solução, tem nome, é vacina contra a fome. Contra a fome, contra a fome. E viva o Betinho! E viva Jesus Cristo! No caminho, né? Tá faltando essa vacina. Vamos lá, então, gente. Nós estamos aqui, olha. Eles são nossos convidados especiais. Chegaram, eu falei, quando viessem do Acre, para chegar e a gente ia fazer o programa junto. É um prazer receber vocês dois aí. A nossa querida Verônica vai agora na janela literária Lilian Tabosa entrevistar essas duas feras aqui. Vocês vieram da casa da Lilian Tabosa, né? Mesmo! Vocês ganharam o livro dela? Ganhamos! Nós lançamos... para sortear também depois, né? Lançamos o livro dia 19 de outubro do ano passado, 2023, na Casa de Cultura. Depois houve um segundo lançamento do dia 1º de dezembro, no Ananias Bar. E ela já está pretendendo fazer um outro livro. Vocês estão sabendo. Aquele é o penúltimo, né? É o penúltimo. Não existe o último Tem para ela. um outro livro, né, que ela quer lançar. Já está até pensando em algumas coisas aí. E o quadro Janela Literária Lilian Tabosa traz sempre uma pessoa ligada, né, à escrita, um escritor. Eu convidei o Feitosa, o famoso Totó, está aqui para falar com a gente. Vamos lá. Então, boa tarde para todo mundo que está aqui, que está em casa assistindo esse programa bacana aqui. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre poesia, história, né? Entendeu? Aí o meu nome é o Antônio, né, Feitosa, e de algum tempo, há muito tempo eu já participo, desde o início da década de
de 80 e 70 também um pouquinho, eu comecei a fazer poesia, escrever poesia, né? Movimento literário, porque naquela época de 70 até final de 80, a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, até no país todo, um momento chamado poesia marginal, poesia de mimeógrafo, né? A gente fazia esse trabalho. Então, muitos desses autores daquela época, eles não tinham oportunidade de lançar um livro, como hoje é tão fácil lançar um livro, mas naquela época era muito difícil, porque as grandes editoras preferiam mais lançar autores mais conhecidos, né, como Drummond, Manuel Bandeira, né, esses autores que tinham essa habilidade, né, bem melhor que vendagem, que é lançar autores desconhecidos. Então, as pessoas elas faziam o quê? Elas começaram a publicar seus próprios versos através de pequenos fanzines, né, em livros que eles faziam de mimeógrafo, né, e iam fazendo esse trabalho assim de uma maneira de que as pessoas saíam, vendiam de porta em porta, vendiam na porta dos bares, né? Nas universidades, e esse pessoal fazia esse trabalho assim, e ampliando esse trabalho, e virou até um momento em que as pessoas começaram a olhar com mais atenção para esses autores, né? Que escreviam desta maneira, e muitos desses autores se destacaram, né? Que hoje muitos deles têm livros, né? Que faziam esse tipo de trabalho. Então, aqui eu sou, na realidade, eu sou lá de Morro Agudo, aqui em Nova Iguaçu. Então, lá em Morro Agudo, a gente fizemos revistas, né? De revista de poesia. Fanzine? Não, fizemos revista mesmo, revista. Fanzine, fizemos muitos fanzines também. Lá né? tem o Enraizados, né? É o Enraizados, que é o Instituto Enraizados, que trabalha muito com a questão do hip hop, né? Então, o pessoal, em comparação com o que a gente fazia naquela época, o Enraizados é uma coisa mais atual, né? Que é super bacana, que a galera do Enraizados, né? Então, uma galera que já faz um trabalho, uma produção bacana, já ganha prêmio até nos Estados Unidos, né? Foi muito tranquilo fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Saíram de Morro Agudo para ganhar prêmio no hip hop lá em Miami. Foi isso aí. Muito orgulho, cara. Orgulho, cara. Orgulho daqui de Nova Iguaçu para o mundo. Olha, gente, muito lindo isso. Você vai ler suas poesias pra gente, né? Antes de você ler, deixa eu passar uma informação. Sou professora de língua portuguesa numa das escolas que eu trabalho. O meu próximo tema para minha turma de segundo ano é poesia marginal. Eu quero, se você tiver uma, me empresta para poder passar para eles. Como eu estava falando anteriormente, como você falou da literatura, tinha antigamente uma edição, né, da editora Abril, que chama Literatura Comentada, né? E essa literatura comentada tinha muitos autores, né, brasileiros e portugueses também, e tinha uma dessas edições era esse trabalho da literatura, né, marginal, né? Né, aqui nesse livro só até um amigo nosso nessa revista, nessa coleção, que era o Mundo Amato, né, que já é um cara que já há muito tempo também luta, né, por essa questão da literatura aqui na Baixada Fluminense. Então, nesse trabalho sobre literatura marginal, né, literatura e mimeógrafo, tem o Iguaçona também, que é o Mundo Amato. Luiz Medina também faz isso, não? Medina já não. O Medina também é dessa época também, da década de 80, certo? Eu lembro da década de 80. E voltou agora, recentemente, né, nesses últimos anos aí, a escrever poesia, como escrevia, e agora é um contista de mão cheia também. Né? Vamos lá, manda ver nas suas poesias. Então, eu vou ler para vocês uma poesia, como a gente sempre fala. Preferência marginal. Hã? Poesia marginal? Preferência ou poesia marginal? Toda poesia a gente quer fazer marginal, né? Tem uma poesia que a gente fez em homenagem. Eu fui um admirador do Carlos Drummond de Andrade, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer ele em 86, e eu sempre fui um admirador muito grande da poesia do Drummond, e naquela época, na década de... Eu estava até com um amigo meu lembrando ontem que uma vez o pessoal lá tem um colégio chamado Morro Agudo, lá em Morro Agudo,
E ele estava assistindo, ele falou, vai vir aí, né, aqui na escola, aqui um grande poeta, né, aquele grande poeta, fazer um trabalho aqui na escola. Né? Aí o cara chegou assim, quando o cara falou, é o poeta Antônio Feitosa, o Totó. Aí esse meu amigo se espantou, esse cara é meu amigo da antiga aí. Aí ele conta essa história. E nessa história, ele vai ler para vocês um poema do Drummond que tem o nome de O Caso do Vestido, A Morte do Leiteiro. E eu lia muito Drummond naquela época, nesses encontros de saraus que ele tinha aí. E lembrando também que naquela época, na década de se escrever essa poesia marginal, a gente tinha também uma coisa que era carta, a gente recebia carta de todo o país, né? Até fora do país a gente recebia carta. Recebia revista, as pessoas mandavam livros, a gente passava fanzine para eles também, e era muito bacana. Mas eu vou ler, lembrando do Drummond, vou ler um poema aqui, que lembra muito do Drummond, que eu chamo o poema Mentira. Eu nunca fiz versos de amor, e esses versos que você lhe gosta, não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi dizendo que te amava e nem rabisquei na janela de teu quarto versos de Drummond. Porque eu detesto Drummond, detesto você e a sua conversa é chata. Mentira. O poema, né? Esse é um dos poemas que a gente escreveu. E tem aqui também o outro poema. A gente faz um poema nesse livro. É um livro que tem um livro que a gente editou no início do ano 2002, que é Poetas de Iguaçu, que são vários autores de Iguaçu, e a gente fez esse aqui, e tem um que é uma paródia, que muita gente fez paródia sobre um poema chamado Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias. Aí eu fiz o meu um pouco mais atual, né, naquela época, quando o Gonçalves Dias fez esse Canção do Exílio, né, ele estava no exílio mesmo, entre aspas, aquele exílio, né, lá em Portugal, porque naquela época, para estudar mesmo, tinha que ir para Portugal, né, em 1800 e pouco por aí. Então, eu tinha aqui, ó, a gente sabe que do Gonçalves Dias, a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, né, as Áfricas que gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, o meu é assim, ó, minha canção. Minha terra não tem palmeiras, tem shopping center e Coca-Cola, tem revista de mulher nua, políticos que não mudam e muito jogador de bola. Minha terra não tem mais o canto livre do sabiá. Hoje o seu canto é triste e ecoa nas feiras de qualquer lugar. Minha terra tem menos flores, menos vidas, muitas mortes. Tem um progresso traiçoeiro e hostil para João Forte. Minha terra, que me seja permitido, pelo menos um dia, ser enterrada nela. Nossa, que profundidade, né? Olha. Nossa. E lembrando também, pessoal, que hoje, às 19 horas, a gente vai ter na Casa de Cultura, né, aqui em Nova Iguaçu, o lançamento do livro O Retrovisor, né, que é um livro do nosso sarau de aleatórios, né? Aleatório que a gente já se reúne já há 5 anos. Coletânea, a gente faz uma coletânea de autores iguaçuanos, ou iguaçu não, da Baixada, a maioria do pessoal da Baixada Fluminense. Então, hoje, às 19 horas, a gente vai estar lançando esse livro, que é o chamado Retrovisor. É o nosso 5º livro, né? 5º livro da Casa de Cultura, ali, na fica Casa ali de na Cultura, Getúlio Vargas, 54. Getúlio Vargas, 54, né? Próxima estação de trem, meia quadra da estação de tá trem. Bom, é isso aí, tá bom, pessoal? Obrigada, Feitosa. Obrigado. Bom espetáculo, Antônio. Obrigada, doutor. Agora vamos lá, Rafael, se apresenta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muita alegria em estar aqui, realmente entre pessoas tão renomadas, porque mesmo que não sejam assim internacionalmente conhecidas, elas estão no estado fazendo a sua parte, pisando nesse chão e plantando a sua história, né? Isso aí, Rafael. Muito lindo, muito lindo. Verônica, eu te agradeço pelo convite. Eu queria até fazer um adendo à questão da primeira infância que você colocou. Porque a Constituição, no seu artigo 205, eu separei aqui, inclusive, ele diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, a gente sabe que, desde 2023, inclusive, o mês de agosto se tornou o mês da primeira infância, com o decreto presidencial do ano passado, e a gente está trabalhando em função disso. Porque eu, na minha categoria de animador cultural, no projeto sociocultural criado desde 1983
no governo do Brizola naquela época, né? Ele foi até 87, depois ele continuou, no ano de 94, ele reiniciou novamente o segundo governo. Mas esse projeto sociocultural, ele tem muito a ver com a referência que a gente consegue captar e trazer da nossa história para dentro do chão da escola. E não só a referência que a gente traz para dentro da escola, mas também o meio social que vivemos e a composição desse meio com toda a diversidade e todo o contexto sociocultural que existe também, possíveis de ser trabalhados, né, e socializados dentro da questão da educação. Então, é muito prazeroso poder estar hoje aqui e a gente ter a oportunidade de lembrar que a educação ela é uma mola mestra, né? Ela alça voos para o ser humano. E a cultura, mais ainda, que na verdade a educação é uma questão cultural. E a cultura vem, na verdade, nesse trabalho, nessa locomotiva que vai caminhando seriamente, mas assim com muitas dificuldades. Mas a gente vai conquistando cada vez mais os momentos para a gente poder ter programas como esse que abrem espaço e nos fazem poder refletir e pensar sobre isso, né? O nosso amigo dicionarista, falou das cantoras do rádio, falou da Marlene. E a Marlene tem um show que ela fez, Te Pego Pela Palavra. Então, a palavra, ela é tudo. Ela é função cabível dentro do meio social para que a gente possa se comunicar. E a comunicação, principalmente, se dá através do verbo, né, da palavra, e o rádio, ele é um veículo cada vez mais importante dentro desse contexto. E eu queria dizer também o seguinte, hoje eu trabalho também como assistente social. E eu me vejo no universo do serviço social eu trago uma referência muito grande da educação, porque o serviço social é a proteção integral do ser humano, a proteção social. E a gente vê, por exemplo, que hoje, dentro da história do serviço social, que capengou e, ao mesmo tempo, ela evoluiu ao longo dos anos 60 até a década de 90, e ela teve em 93 a sua tipificação, que criou realmente a profissão do assistente social, foi realmente algo que nos deu muita sustentação para a gente poder levar esse trabalho à frente. E o serviço social, para mim, hoje, ele é um complemento muito grande pela história que eu tenho dentro da educação e, ao mesmo tempo, pelo que eu posso realizar enquanto assistente social. Você é professor e animador cultural. É professor de algum... Eu sou professor de História. De História. Você conhece o Sérgio Salles Wade? Sim. Ele é professor de História, animador cultural também. E vocês são assim... Olha, eu costumo dizer... Conhece, claro. Você está no ar, mas conhece. Ele é muito amigo. Sabe o que acontece, gente? Você não começa. Já começou o André a dizer que ele só tem 2 minutos de programa. Olha só. Animador cultural, gente, é tão fundamental quanto o professor que está na sala de aula, cara. A animação cultural é tudo também. Ainda mais no mundo de hoje, que muitas escolas têm crianças que vêm das favelas, das comunidades, que passam de tudo que tu pode imaginar ali. Então, quando ela chega numa escola e vê um professor tocando um violão, cantando, mostrando... Nossa, cara, isso é uma diferença monstruosa. Faz uma diferença enorme da vida da pessoa. Lembrando, inclusive, que o Totó é animador cultural também. De história também. Ai, meu Deus. Esse programa está muito louco, muito show. Ai, meu Deus, Poxa, eu devia ter pedido mais 1 hora, hein? Você quer que encerre? Como a gente encerra a live? Não, encerrei. Eu acho que é importante vocês terem aberto esse espaço. E a gente pode, em uma outra ocasião, tornar a voltar aqui, porque... Mas vocês voltam, pode voltar mês que vem? Claro. Pode voltar mês que vem, gente? Traz eles mês que vem. Sabe por quê? Nós temos que enfatizar esse lance da animação cultural também, porque, como eu falei, eu agora estou com a minha neta na escola pública e ela está adorando, porque lá tem um animador cultural, entendeu? Mês que vem, a nossa musa maior, a Magna, né? Miriam Tabosa virá, né? Não, mas aí vem todo mundo. Vai ser muito bom. Aquilo vai ficar demais da conta. Aí sim, né?
Ah, gente. Ô, Médio, antes de você encerrar, a gente podia encerrar como a gente encerra. Bem rapidinho, que ele lá já meteu um bandeira e falou que acabou. Vamos lá. É meio minuto. Meio minuto. Olha, baby. Mas não ligou? Ah, meu filho, não ligou. Meu povo, que eu já vou embora. Mas de seguida todo mundo para. Você cantinha de roda. Você cantiga de roda. Agora termina você. Gente, adorei muito, adorei. Já tô aqui. Ai, meu Deus, esse programa tá, acabou. Poxa, Já vi o melhor programa Agora só, gente, eu quero dizer o seguinte, a mês que vocês tiveram, olha, vocês vieram do Acre, vieram visitar todo mundo aqui, passaram pelo nosso programa. Para mim isso é uma grande honra, cara, eu estou assim, muito feliz, tá? E, bom, tá bom, vou dar um grito de guerra, saúde para todo mundo, isso aqui é um clube de futebol, maior do universo, vamos dar um grito de guerra, sangue, 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 América, futebol, come, fui! Ei, Jorge. Gente, vem todo mundo pra cá que vai bater a foto. Tá? Nem conseguiu falar, né? Bem.